Olá, meu nome é Ana Cristina, sou pedagoga, psicopedagoga clínica institucional e especialista em análise do comportamento aplicado ao autismo e à deficiência intelectual. Meu nome é Felipe, sou psicólogo e análise do comportamento, sou especialista em análise do comportamento aplicado ao autismo. Hoje trabalho na Florescer. A Florescer é uma clínica aqui da cidade de Franca, interior de São Paulo, com foco em análise do comportamento aplicada. Nosso maior público hoje são crianças e adolescentes com algum atraso no desenvolvimento, algum prejuízo no desenvolvimento assim, em diferentes áreas. E tendo foco em análise do comportamento, nós atendemos nas áreas atualmente de pedagogia, psicologia, fisioterapia, psicomotricidade e fonoaudiologia. Eu acho que é importante falar sobre a terapia ABA, porque eu acho que no atual momento, assim, terapia ABA está muito na onda, assim, né? Tá muito famosa, tem muitas pessoas procurando a terapia ABA e tem muita gente que acredita que a terapia ABA é para crianças que têm autismo, né? Que o ABA, inclusive até a própria sigla, né? O próprio termo ABA, muitas pessoas relacionam ao autismo, né? Só que na verdade não é, né? O ABA, ele é uma sigla, né? Americana, que significa análise do comportamento aplicado, né? Então é muito importante dizer que o ABA ele deriva, né, do behaviorismo, assim, da ciência comportamental. Então o ABA ele é a aplicação da ciência comportamental para a vida humana, né? Ele é a ciência aplicada às questões humanas. Então o ABA ele pode ser aplicado no esporte, na terapia clínica, ele pode ser aplicado em RH, ele pode ser aplicado em qualquer área humana, né? Ele não está restrito só à condição do autismo ou algum tipo de atraso no desenvolvimento. Então, a partir do momento que a gente tem consciência de que o ABA ele não é um método, ele é uma ciência, né, a gente entende então que foi aplicada com determinado número de indivíduos que apresentavam a mesma dificuldade, vamos colocar assim, né? E aí aplicaram o ABA, o procedimento, com esse determinado número de indivíduos e viram que houve um retorno muito bacana, um retorno positivo, dentro do objetivo que era ali dentro desse estudo. E aí foram aprimorando os estudos e hoje há vários estudos em cima disso, comprovando a eficácia dessa ciência. E aí dentro disso, de todos os estudos que foram fazendo e as evoluções que foram havendo, onde surgiu a eficácia para o autismo, para crianças, adolescentes e adultos com deficiência. Então, eles começaram a aplicar essa ciência para pessoas que tinham prejuízos neurológicos e começaram também a ver uma eficácia muito grande. E é onde hoje entra no que o Felipe falou, desse equívoco de acreditar ser um método para pessoas com autismo. Mas, na verdade, assim, o ABA já existia e aí depois veio o autismo. O que entende-se é que havia o autismo e depois veio o ABA para aplicar em cima dessas necessidades. Na verdade, é ao contrário. Eu vejo o ABA assim, mais como até uma questão de visão de mundo. É uma maneira de olhar para o mundo. Que a gente pode olhar um fenômeno através de vários olhares, né? Assim, a terapia comportamental, ela tem uma proposta, né? Ela tem um olhar, ela tem uma visão e ela tem um entendimento do porquê do comportamento, né? Das causas do comportamento, por que determinado comportamento acontece. Então, assim, a análise do comportamento, o que ela se ocupa? Estudar, observar, analisar o quê? A relação do indivíduo ou do organismo com o ambiente e como que ele aprende nessa relação. O comportamento e as causas do comportamento estão no ambiente. Então, assim, a análise do comportamento ou a psicologia comportamental, ela propõe que o comportamento, a causa dele está no ambiente e não dentro deste organismo, né? E aí isso justifica assim, o porquê do ABA, né? Algumas mães às vezes perguntam, mas o que procurar de terapia, qual terapia, por que procurar a terapia ABA? Então, o maior foco é essa questão da ciência. Então, a gente às vezes até traz a reflexão assim, nós não precisamos inventar a roda já está inventada, né? Então, por exemplo, o meu filho, a criança, o paciente, por exemplo, ele não está desenvolvendo determinada área da comunicação. Vamos colocar que a fala está atrasada, ele não está desenvolvendo de uma maneira satisfatória, não está tendo uma qualidade de vida.
Então, existem vários estudos que já pegaram e testaram e comprovaram. Então, assim, quando uma criança não está desenvolvendo a fala, nós vamos fazer XYZ de procedimentos para que a gente consiga uma eficácia. Então, é em cima disso que a gente bate muito na tecla, né? Assim, a gente não tem que ficar achando, nossa, o que é que eu vou fazer, o que eu acho que eu vou fazer. Então, é pegar os estudos que já existem, que foram comprovados, e aplicar em cima das terapias para que a gente consiga um desenvolvimento nessas crianças, adolescentes e adultos. Então, assim, a análise do comportamento, o behaviorismo, ele tem três tripés, né? Então, o behaviorismo, que é a filosofia dessa ciência, a psicologia experimental, que é da onde sai, né? Que é da onde a origem do conhecimento vem da psicologia experimental. Então, assim, é através de experimento com animais, que vai derivar o conhecimento da análise do comportamento. E a ABA é a ciência aplicada disso. Para trazer o ABA assim, de uma maneira funcional para entender, a gente entende sempre que todo indivíduo, independente dele ter algum transtorno neurológico ou não, ele se comporta por 4 funções, né? Então a gente sempre tenta entender assim, por que ele está comportando daquela maneira, o que é a função, o que ele está querendo com esse comportamento. Então, ou o ser humano se comporta porque ele quer atenção, ou para se autoestimular, ou para uma fuga de demanda, ou para ter acesso a itens. E aí alguns exemplos funcionais para a gente entender isso, né? E até entender o ABA como não apenas para crianças com autismo, por exemplo, né? Quando a gente vai lá e posta uma foto nas redes sociais, a intenção, a função desse nosso comportamento, na maioria das vezes, é ganhar uma atenção. A gente quer que alguém dê algum retorno de atenção, seja curtindo, seja comentando, por mais que a gente não tenha um foco, vamos colocar assim, para alguma pessoa específica, a intenção é colocar socialmente para que a gente tenha um retorno por meio de atenção, né? Então, agora trazendo para a infância, a criança que chora na hora de tomar o banho, ela ou chora porque ela quer alguma coisa, né? A função desse comportamento ou é fugir da demanda do banho, uma possibilidade, ou ter acesso a um item, então ela quer o chocolate no mercado, e aí para ter acesso a esse item ela chora, né? Algumas crianças, cada indivíduo vai se comportar de uma forma, não tem um padrão assim, todo mundo que quer atenção vai postar foto, toda criança que quer fugir de demanda vai chorar, cada um vai se comportar de uma forma, é o que a gente chama de topografia, né? O comportamento ele pode acontecer de várias formas, a gente tem que ter sempre com foco a função. Então, o que ele está querendo atingir com aquele comportamento, né? A namorada que põe uma roupa para provocar o namorado. Então, assim, tá em tudo mesmo. Se a gente for analisar várias situações, a gente vai conseguir entender essa questão da aplicação do ABA. Hoje tem os cursos de especialização, né? Em análise de comportamento aplicada. Quem pode fazer esse curso é quem tem curso superior. Qualquer pessoa que tem curso superior pode se especializar em análise de comportamento aplicada. Por formação, né, o psicólogo estuda a psicologia comportamental na graduação, porque é uma área da psicologia, né, a análise de comportamento. Mas, de modo geral, quem pode atuar com ABA é quem tem curso superior, quem tem especialização, mestrado ou doutorado. Nós, enquanto terapeutas, utilizando a análise do comportamento aplicada para crianças, pessoas com atraso no desenvolvimento, como se dá. Quando alguma mãe, alguma família normalmente nos procura por ter percebido algum déficit, alguma dificuldade específica na criança, no adolescente, ou por encaminhamento de algum médico, de algum profissional, o primeiro passo é a gente avaliar essa criança. Né? E aí existe assim, tanto na própria área terapêutica, no modo geral, alguns terapeutas que já começam uma intervenção sem uma avaliação sistematizada, e aí é onde traz muitas vezes a queixa dos pais, né? Mas não tem como a gente já começar, pular esse período de avaliação, tem mesmo que fazer avaliação, né? Ele sempre faz o pareamento com o médico. Então, para o médico tratar uma doença, ele tem que fazer um exame antes, por mais que ele tenha assim, algumas hipóteses por meio dos sintomas que o paciente apresenta, ele precisa fazer uma bateria de exames para pautar o que ele está falando, né? Então, de fato, medida, o exame, né, apresenta isso. A avaliação é para ter uma medida, né? Para a gente saber o nível, a característica, o perfil, o que essa pessoa consegue fazer, o que esse indivíduo não consegue fazer. Uma investigação. E o que a gente tem que, da onde a gente tem que partir. Então, algumas dificuldades que são muito claras, né? Vamos colocar uma criança de 5 anos que ainda não desenvolveu a fala, a gente percebe isso claramente, que de fato a fala está prejudicada. Mas existe uma cadeia comportamental, uma cadeia de comportamentos, de habilidades
que ela precisa normalmente ter para desenvolver a fala. E a gente vai fazer essa investigação. Ela tem tudo o que ela precisa ali e além da fala, o que mais pode estar prejudicando esse desenvolvimento dela de um modo geral. Na avaliação, nós passamos orientação para os pais com relação à carga horária, como é que vai se dar a intervenção. E isso é muito particular, né? Então, assim, por exemplo, quantas horas por dia que a criança tem que fazer? Os estudos apresentam uma carga horária mínima para que consiga desenvolver isso. Então, e aí é outro foco, assim, né? Tem alguns pais que falam, mas eu não posso trazer 2 vezes na semana, 1 vez na semana, né? Então, os estudos apontam que é necessário minimamente 15 horas por semana para que a gente consiga desenvolver as habilidades necessárias. Ainda assim, há crianças que 15 não é suficiente, que precisam de uma carga horária mais extensa muitas vezes. O foco da terapia é sempre melhorar a qualidade de vida desse indivíduo. Então, ele vai continuar, muitas vezes, tendo as particularidades dele, né? E isso deve ser respeitado. Mas dentro dos comportamentos, das habilidades que ele tem hoje, como é que a gente pode melhorar para que ele tenha um desempenho melhor no dia a dia dele, com a família, nos diferentes espaços que ele frequenta? Se questiona muito sobre que idade, qual a melhor idade, tem uma idade certa, tem uma idade específica para isso, tem que ser depois dos 6 anos, tem que ser antes, né? A questão é assim, quando identificado, né, algum tipo de alteração, algum tipo de déficit, algum tipo de excesso, qualquer percepção de que o desenvolvimento não está ocorrendo de uma maneira típica, né, ou da maneira como natural, como deveria ser, o ABA ele é indicado, né? Assim como qualquer outra terapia, né, o ABA ele é indicado para qualquer momento. Então, assim, na verdade, né, aí especificamente pensando no público com TEA, né, do transtorno do espectro, quanto antes você iniciar, né, e isso também tem muita pesquisa mostrando isso, né, tem uma literatura grande apresentando esses dados, que quanto antes, quanto mais precoce a intervenção, melhores são os resultados. Com relação, assim, o que a gente trabalha aqui, né? E o que a gente faz aqui nessa carga horária, muitas vezes tão extensa. Então, nós trabalhamos com aprendizagem. E aí, a partir do momento que a gente pensa que os tratamentos, né, os atendimentos são individuais, a gente vai trabalhar o que ele precisa aprender naquele momento, né? Então, sendo pedagoga, claro que existe um foco maior na questão pedagógica, mas a necessidade maior dele hoje é aprender usar o banheiro, ou assentar, se manter concentrado, conseguir assistir um vídeo, por exemplo, por 5 minutos. Então é nisso que a gente vai trabalhar. Então, assim, funcionalmente, no dia a dia dele hoje, o que vai ser mais funcional? O que vai melhorar mais a qualidade de vida dele? Né? Por exemplo, uma criança, indiferente dela ter 6 anos, que seria normalmente aí na fase escolar, a idade para começar um processo de alfabetização. Mas se ele não sabe, se quer identificar as pessoas da família, ou identificar o próprio nome quando ele é chamado, a questão das letras hoje para ele não vai fazer sentido, não é uma coisa que vai acrescentar. Então a nossa intervenção é sempre com base na qualidade de vida do paciente, claro, levando muitas vezes em consideração a demanda da família. Então, para a família, o que é importante hoje também, junto com a nossa orientação, com a nossa visão enquanto profissionais, para sempre com foco em melhorar a qualidade de vida dessas crianças, desses adolescentes. Então, assim, eu vejo o ABA como essa forma de ensinar. Eu acho que o ABA ele pode ser, assim, entendido como teoria da aprendizagem, é a mesma coisa, né? Porque a gente fala de comportamento operante aí, né? Então, assim, o ensino sem erro, ele consiste, como no próprio nome diz, não deixar a criança errar. Que errar gera frustração, gera estado emocional, muitas vezes raiva, ansiedade. Isso pode afetar, não necessariamente assim, mas a autoestima do sujeito, porque ele pode estar errando e achar que ele não sabe. E a partir também do momento que a gente considera um transtorno neurológico, né, ele pode ficar dependente apenas a te entregar, né? Então, assim, essa consciência de aprender com o próprio erro, às vezes traz outras, né, e vai virando uma bola de neve. Mas a gente tem que ter o foco também na questão do transtorno. Aqui, por exemplo, se a gente fosse pensar que a gente iria ensinar uma criança a reconhecer, então uma habilidade onde ela tem que reconhecer a letra. A única coisa que ela tem que fazer é mostrar para mim aqui qual que é a letra que eu solicito a ela. Eu vou colocar essas figuras aqui na frente dela e vou dizer assim: João, me mostra a letra A, né?
E aí eu vou pegar a mão dele, se ele não tiver ação nenhuma em direção à letra A, mas se ele houver alguma direção eu vou corrigir, mas se ele não tiver movimento nenhum na letra, eu pego a mão dele, põe em cima da letra A e muito bem, e elogio, brinco, dou o brinquedo para ele e volto. E a gente vai fazendo isso repetidas vezes, né? Porque envolve uma repetição, uma intensidade, né? E aí o ensino sem erro ele envolve isso, não deixar o indivíduo errar. Aqui na Florescer a gente utiliza desse procedimento para ensinar, que é o ensino sem erro e os níveis de ajuda. E aí essas ajudas a gente vai modulando isso, vai alterando de acordo com o desempenho da criança ou do indivíduo que está em atendimento. O nosso foco é sempre a independência, então a gente sempre frisa muito isso, assim. Quanto mais autonomia ele tiver dentro do que a gente estiver tentando ensinar, mais eficaz é o nosso trabalho, vamos falar assim, mais certo está dando, né? E aí dentro da intensidade, da questão das repetições que o Felipe colocou, vamos colocar que nós vamos começar a aprender um instrumento musical, nós vamos começar a aprender violão. Se o Felipe pega o violão todos os dias ali para treinar, né, e eu, de contrapartida, pego só no sábado, no dia que é a nossa aula, a probabilidade do Felipe aprender muito mais rápido, ficar fluente no violão, por exemplo, muito mais rápido, é muito maior. Então, isso se dá para qualquer tipo de aprendizagem. Quanto mais acesso a gente tem àquilo, melhor a gente fica. Então, trabalhando com a aprendizagem, com foco no comportamento e entendendo que tudo que o indivíduo faz é comportamento, né, a gente vai sempre buscar o que ele precisa aprender hoje para a gente desenvolver isso. E aí entra a questão da autonomia, desde conseguir se alimentar sozinho, conseguir se vestir, que está ligado com uma questão de coordenação motora, com uma questão cognitiva, uma questão de cadeia comportamental, né? Então, que é uma queixa muito grande das mães, assim, ele toma banho, mas ele sempre esquece alguma parte do corpo, sempre lava uma parte e não lava a outra, né? Porque o banho ele tem uma cadeia comportamental muito extensa, então ele tem que lembrar de tirar a roupa, de ligar o chuveiro, de passar o shampoo, de enxaguar, de lavar o corpo, quer dizer, é muito extenso. Isso também, se a gente parar para pensar, na maioria das coisas de vida diária, né, das coisas que ele faz no dia a dia, de lavar a mão, de comer, e aí vamos colocar que a gente vai ensinar a criança a colocar e retirar o sapato. Tudo isso requer um planejamento. Então, por exemplo, tem modelos de sapato que são mais fáceis da criança manipular, às vezes porque tem velcro, às vezes é só encaixar o pé, então exige uma coordenação motora menor. Então, tudo isso influencia também. E aí a gente sempre começa com o objetivo mais simples para ir enriquecendo ele e tornando ele mais complexo. Isso para todos os tipos de aprendizagem, né? Então, a gente vai começar com a letra A, com as vogais, depois para todas as letras do alfabeto, depois sílabas, palavras. Então, vai sempre tornando isso mais complexo. Essa criança, as 40 horas que ela estiver aqui, ela vai estar com um aplicador. Aqui na Clínica Florescer, todos os aplicadores são formados, nós não contratamos estagiários. E aí, tanto na área de pedagogia quanto de psicologia, o aplicador, ele vai aplicar, como o próprio nome diz, ele vai executar o que nós, supervisores, avaliamos e supervisionamos ele. Então, vamos colocar lá que a gente avaliou que é necessário desenvolver a comunicação, algumas habilidades de coordenação motora. A gente vai supervisionar esse aplicador. Então, nós vamos nortear o trabalho dele. É assim que você vai fazer o procedimento, é em cima disso que a gente vai trabalhar. Quando ele tiver determinado comportamento, nós vamos intervir dessa forma. E aí, 1 hora semanal, dessas 40 horas mensais, 4 horas é onde acontece a supervisão. Então, onde a gente vai ver se o trabalho está dando certo, se a criança está evoluindo, se o aplicador está com alguma necessidade, com alguma dificuldade, se muda, se continua. Então, o trabalho é sempre em cima disso.